Olá, amigos e amigas do canal Geek Cultural. Alô, Nação Tokusatsu. Olha quem está do meu lado aqui. Gutenberg Lins, dublê de ação, coreógrafo, artista marcial, dono da Action Kung Fu, que é a escola formadora de dublês, esse negócio que a gente gosta tanto em filmes e ação, para a gente bater um papo aqui na cidade de São Paulo, falar a respeito da trajetória dele, sobre os projetos que estão por vir aí. E, Gutenberg, obrigado por atender nosso canal, satisfação ter aqui com você. É um prazer estar com vocês. Poder falar um pouco, né, dessa tua trajetória de dublê de ação, que é um apaixonado por Tokusatsu. Tokusatsu faz parte da formação dele, fã de filmes de luta. Conta um pouquinho, Gutenberg, de como começou essa tua trajetória para virar esse grande dublê de ação que você se tornou, requisitado aí por diversas empresas, para diversos projetos, filmes premiados, filmes que viraram um selo, né? Como é que começou isso? Desde a infância eu já fui influenciado pelos filmes de artes marciais, né? Então eu era muito fã dos filmes do Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, assistia também Bruce Lee, Jet Li, enfim. Então os filmes me levaram aquela vontade de falar assim, eu quero praticar arte marcial, eu quero fazer isso, como que eu vou fazer isso? E na época eu não tinha academia próximo da minha casa, mas eu tinha um primo que já treinava karatê, e aí eu pedi humildemente para ele me ensinar alguma coisa, porque eu estava naquela empolgação, né, de querer aprender artes marciais, mas não poderia treinar num dojo, numa escola. Então ele me ensinou meus primeiros passos no karatê, né? Lógico que depois de vamos dizer, um ano assim, eu vim conhecer o Kung Fu, né? Já mudei para outro bairro, então eu já tinha acesso à escola de Kung Fu. Foi a partir daí, ano 92, 93, foi meus primeiros passos aí no Kung Fu. E quando é que você virou empreendedor, virou dono da Action Kung Fu, que já está com mais de uma década, né? Sim. Formando dublês e aí que estão fazendo trabalhos e tal. Como é que foi essa virada de chave do praticante de arte marcial, do dublê de ação, para virar professor, como você é lá na Action Kung Fu? Antes disso, né, eu tenho também aquela trajetória como atleta de Kung Fu, que foi super importante para mim, né? De fazer performances em eventos, né, competições de formas de Kung Fu. Então, depois desse período de performance como atleta, eu entrei no mercado de dublês fazendo curso. Lógico que, antes de eu fazer curso, já fui privilegiado de participar de alguns trabalhos grandes ainda como dublê amador. Né? E óbvio que com o tempo aí, nessa trajetória de dublê, eu vim me tornar coordenador, né? Então, a partir daí, com essa minha experiência de dublê e coordenador, eu vim fundar a Action Kung Fu, né? Então, foi no ano de 2011 que eu fundei a própria equipe especializada em artes marciais para cenas de ação pro cinema, tá? Então, eu tinha um grupo de alunos, foram meus primeiros membros da equipe, né? E aí, quando eu fiz a primeira formação, uma coisa que eu fiz, eu não prometi trabalho para ninguém, né? Eu falei, pessoal, vou ter um projeto assim, vocês estão comigo? Estamos, não prometi nenhum trabalho, mas no primeiro ano de empresa, nós já fizemos muitos trabalhos, fizemos muitas publicidades, né? Muitos trabalhos em curta também, e tudo relacionado à arte marcial, que era uma coisa que a gente queria muito fazer desde o início, né? Porque na minha trajetória como dublê, eu não participei de coisas de arte marcial. Eram coisas de briga, qualquer coisa, menos arte marcial. Então eu só tive essa liberdade quando realmente eu fundei a empresa e a gente já teve um certo destaque no mercado, né, relacionado à arte marcial. Aí, a partir daí, um trabalho foi chamando o outro, né? Mas é toda essa história aí. Bacana. E por falar em artes marciais, você teve a oportunidade de participar de 2 filmes brasileiros de artes marciais, inclusive filmes premiados que pouca gente sabe, né? Sim. O primeiro foi em 2012. Conta um pouco desses 2 filmes. Sim. 2012, O Amuleto do Dragão foi um curta-metragem que está disponível no YouTube. Nós produzimos com a O2 Filmes, né, que é a maior produtora na América Latina, e fizemos um trabalho relacionado à arte marcial ao cinema brasileiro, que até então, na época, 2012, não era tão explorado assim, né? Nós tínhamos algumas produções caseiras, mas nada tão levado a sério. E esse curta-metragem participou de vários festivais nos Estados Unidos, passou por México e África do Sul, né? E nos Estados Unidos, por incrível que pareça, ele ganhou 2 grandes prêmios de melhor coreografia. Então, nós estávamos fazendo já um trabalho tão grande aqui em São Paulo que não tínhamos ideia aonde ia chegar. Mas aconteceu de a gente ganhar 2 grandes prêmios, né? E não só esse trabalho em si, mas outros trabalhos que a gente foi fazendo na área do cinema, curta-metragens e longas, já passaram por festivais e ganharam os prêmios também, né? O caso mais recente, posso citar O Mestre da Fumaça, que é um filme de Kung Fu brasileiro, já está aí percorrendo alguns festivais, ganhou o festival na Tailândia,
ultimamente, bem recente agora, e também passou por países como Estados Unidos, Japão, México, Argentina, e logo aqui teremos alguma novidade desse filme, né? Você vai para algum streaming ou nos cinemas também. E foi premiado na Tailândia, né? Sim. Conseguiu esse prêmio lá, que mostra realmente a qualidade, né, das artes marciais, do Kung Fu, que é desenvolvido e praticado aqui no Brasil, e que quando tá virando cinema, né, filme, tá chamando a atenção. Por falar nos teus últimos trabalhos, Gutenberg, que você tem feito, muita demanda, muitas solicitações, os teus dublês, né, têm participado de diversas campanhas publicitárias, filmagens e tal. A gente tem um comercial que muita gente lembra, que é do Posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga. Que tem alguns elementos de série Tokusatsu ali, né? Você teve participação? Como foi isso nesse comercial? Sim, eu participei ali como o herói verde, né? Como se fosse o líder ali, né? E aí tinha outros 2 membros da equipe também. Posto Ipiranga foi um trabalho bem antigo, né? Foi um dos primeiros, acho que se não o primeiro trabalho relacionado a Tokusatsu com a nossa empresa, né? Foi do Posto Ipiranga, depois nós tivemos também a Fiat, né? Eu interpretei o Ultraman na campanha publicitária da Fiat, e depois nós fizemos outras campanhas também, mas o que ficou marcante mesmo foi essa do Posto Ipiranga. Sim, essa repercussão as pessoas lembram até hoje, sim, né? Pô, mas ali parece Power Rangers, parece Super Sentai, parece Changeman, Flashman e tal, e o Tokusatsu presente na vida do Gutenberg, a gente vai falar disso. Vocês fizeram também uma campanha publicitária para a Nissin, né? Recente, bem recente, e que foi filmado numa pedreira, sim, no interior de São Paulo, que tem elementos de Tokusatsu também, e que, quando popularizar, as pessoas vão ver que é bacana também, né? Sim, não, foi uma grande homenagem ao Tokusatsu e ao seriado japonês. E foi muito engraçado esse do Nissin, porque muitos personagens ali, atores, não tinham experiência com artes marciais. Muitos deles eram somente atores, alguns eram dançarinos, outros até acrobatas também, né? Mas não tinham tanta experiência com luta. E a Nissin fez o quê? Cada sabor do Cup Noodles era um guerreiro, né? Então eu acabei interpretando o personagem de Galinha Caipira, que era o líder ali daquele esquadrão, né, do Cup Fighters, né? Cup Fighters. Então, assim, foi uma homenagem que a Nissin fez ao gênero Tokusatsu. A Nissin é uma empresa que inova muito em suas publicidades. Eu me lembro muito bem que tinha um consultor ali, um cara mesmo vindo do Japão mesmo, que ficou acompanhando de perto toda a produção, né, todo aquele contexto ali da história. Enfim, foi um trabalho bem bacana e a gente conheceu muitos amigos lá que a gente tem amizade até hoje. Legal. O Gutenberg é tão polivalente, né, no trabalho dele de dublê de ação, de coordenação de lutas, coordenador de coreografia, tudo que ele domina na área de cinema, de ação, que, rapaz, até o thrash metal quis ter ele participando do trabalho. Participou da gravação de um videoclipe da lendária banda de thrash metal Megadeth, Live in Hell, né? Sim. Você e o Daniel Paes, né, que tá contigo lá na Action Club, né? Vilão, todo misturado lá. E é um videoclipe que para o fã de heavy metal é de arrepiar, só pelas imagens que a gente viu e tal, e pelas demonstrações que tem. Como é que surgiu esse convite? Por acaso você conhece o Kiko Loureiro, que é guitarrista do Megadeth, e foi da banda Angra, né, que hoje está lá com o Dave Mustaine em companhia, e que é aqui da cidade de São Paulo, foi a produtora. Como é que Gutenberg e equipe chegaram para participar desse clipe? Você acabou de citar o videoclipe Life Hell, né, da Megadeth, mas além desse clipe, nós participamos de outros 4 videoclipes. É o 5º já do Megadeth? Exato. E agora, mês de dezembro, nós temos aí o último capítulo também, ó, notícia inédita aí. Primeira mão. E nós temos mais um para lançar agora no mês de dezembro. Bom, o meu amigo Léo Liberti, ele é diretor de várias bandas aí de videoclipe. É um cara talentosíssimo, ele é uma referência em direção de videoclipes de música, né? E ele é muito meu amigo, então eu já tinha trabalhado anteriormente com ele em outras bandas. Nós já gravamos também um clipe pro Dee Snider, né? E aí depois apareceu a proposta para ele gravar os videoclipes do Megadeth. E na hora ele me chamou, topei, foi uma coisa nova para mim, porque desde o primeiro clipe, We'll Be Back, nós fizemos cenas como se fosse uma guerra, né? Uma guerra armada com explosão, tiroteio, algumas pancadarias. E ali foi uma experiência muito bacana, que a gente estava trabalhando com muitos figurantes. Sim. Muitos figurantes que não tinham noção nunca pegaram numa arma, nunca fizeram uma cena de briga. A coisa é séria. E aí a gente consegue fazer tudo muito rápido, sabe? E o diretor Léo, ele é um cara que ele chega para gravar e já tá tudo na cabeça dele.
Flui fácil. Muito. Para mim, é o diretor mais produtivo assim, com que eu já trabalhei. Que é tudo muito rápido, né? E a gente compara com as nossas ideias de ação também, a gente faz tudo muito rápido. Então, assim, uma curiosidade também, falando em questão da banda, lógico, a banda Megadeth teve suas cenas gravadas, né, lá fora, e aí, sim, e aí teve a edição e são anexadas as nossas imagens daqui de São Paulo. Particularmente falando, o Dave Mustaine até falou com o nosso diretor que ele queria mais cenas de luta do que a própria cena da banda. Gostou do trabalho ou não, o Mr. Mustaine, hein? Tanto é que... Obrigado, Mustaine, você é o cara. Tanto é que ele pediu para dividir os clipes, né? Ele poderia... capítulos. Exato. Então teria muita coisa bacana e a gente explorou também o figurino dos personagens. Eu comecei fazendo no Will Be Back, primeiro capítulo, um mercenário. Fiz uma cena de luta ali atuando na praia. Depois disso surgiu a oportunidade para eu fazer o Dystopia, o próprio mascote da banda. Sim, exatamente. Eu tive a honra, claro, graças ao Rafael Pensado, que ele é o mascote oficial da banda Megadeth. Então ele me deu essa honra. O Ed é o mascote oficial do Iron Maiden. Isso. Que privilégio, hein? Então eu tive essa honra de vestir o figurino do Dystopia, e aí eu participei de outros 2 clipes, e o inédito vai lançar agora em dezembro, e vocês vão assistir aí, vão curtir pra caramba. Por falar em videoclipe e falar de Tokusatsu, que é outra veia muito forte que o Gutenberg tem, Gutenberg 2014 você teve o privilégio, né, de participar da gravação do videoclipe do Ricardo Cruz. Um abraço pro Ricardo Cruz e para toda a equipe, né, chamado On The Rocks, né, com o personagem Cruiser. Você vestiu a armadura do Metal Hero Cruiser, né, e um videoclipe com uma música fantástica que está na memória dos fãs, né, de Tokusatsu. Nessa ocasião você teve a possibilidade de conhecer a lenda viva Hiroshi Watari, né? E esse trabalho parece que deu uma visibilidade grande para você, para outros públicos, não só os de Tokusatsu, né? E fez com que você começasse a ser bastante convidado para festivais de Tokusatsu, né? Como é que foi essa experiência? E se esse trabalho que você fez foi tipo um divisor de águas, né? Na tua entrada definitiva para uma coisa que você sempre gostou desde criança, que é o Tokusatsu. Sim, sim, sim. Bom, muito bem. Eu sempre gostei de Tokusatsu, desde criança, né? Mas depois que eu comecei a praticar Kung Fu e comecei a trabalhar no ramo do cinema, eu deixei muito de ver Tokusatsu. Fiquei um bom tempo sem assistir Tokusatsu. E de repente, fui surpreendido com essa proposta de nada mais nada menos trabalhar com Hiroshi Watari. Para mim foi uma coisa incrível, porque do primeiro projeto Amuleto do Dragão, fizemos com a O2 Filmes. E o próprio diretor desse filme me indicou para o diretor do On The Rocks. Que foi o Ariel, né? Exato. Então, assim, eles trabalhavam na mesma produtora. E acabou me indicando, né? Então, assim, a partir do Amuleto do Dragão e On The Rocks foram trabalhos principais que abriram portas para a nossa empresa. E foi muito incrível. Quando eu passei pelo processo da pré-produção, nas reuniões com o Ricardo, os diretores, e eles falaram, não, a gente vai trazer o Hiroshi Watari, e a gente falou, nossa, vai trazer ele e tal, que incrível. E aí eu via todo o trabalho, né, dos conceitos do herói, os figurinos, dos vilões, dos soldados, falando, nossa, meu, que coisa bacana, né? E foi uma coisa incrível participar de Tokusatsu, porque assim, eu não esperava. Foi uma coisa que realmente eu não esperava. Naquela época a gente deu o máximo para aquele trabalho. Eu lembro que foi uma coisa incrível a gente chegar na pedreira e sentir aquele ambiente assim de Tokusatsu, sabe? Deu uma lenda do teu lado participando da gravação. Sabe? E outra coisa, eu aprendi muito com o Hiroshi Watari também. Lógico, eu fui o coordenador, coreografei todas as cenas de ação, mas eu dei toda a liberdade para o Hiroshi Watari também explorar o movimento de luta. E ele é um cara muito gentil, ele gostou de todas as técnicas, a gente passou a ele, qualquer alteração que ele falava, ele sempre pedia, por favor, eu posso fazer o chute com a outra perna, minha perna é melhor. Profissional, hein? Não, uma humildade incrível. E lógico, foi muito bom, bacana, sentir esse ar de Tokusatsu, né? Como eu falei, passei alguns anos sem assistir, mas depois que o On The Rocks entrou na minha vida, eu falei, não, eu vou incorporar mais o Tokusatsu, vou querer saber mais, estudar mais, e acabou acontecendo outros trabalhos também, né? E nós vamos falar a respeito desse projeto de outros trabalhos que está em andamento, que é uma bomba para os fãs de Tokusatsu, para os fãs de artes marciais de cultura japonesa em geral aqui no Brasil, porque o Gutenberg e o Daniel Paes, que participou do Circo Show do Cybercapsule nos anos 90, idealizaram um projeto chamado Metal Force, que é uma espécie de retorno do Cruiser, esse super-herói Metal Hero, né,
para um curta-metragem que está em processo de pré-produção e que é algo que está gerando uma expectativa muito grande, Gutenberg, nos fãs de Tokusatsu, nos fãs de cultura pop japonesa, né? E que vocês estão procurando fazer da melhor forma para sair um material de qualidade, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como é que está sendo trabalhar com isso, vendo essa expectativa que diversos públicos têm uma produção que com certeza pode entrar para a história do Tokusatsu brasileiro, para a história da nação Tokusatsu. Sim, como você falou, citou o nosso amigo Daniel Paes, né? Daniel Paes é um grande irmão do Kung Fu, dublê, é muito experiente aí, e a gente já está percorrendo longa estrada aí no mundo do cinema. Surgiu no momento de tomar um café, numa lanchonete do shopping, queria eu e o Daniel vamos fazer um videozinho para a internet, sabe, alguma coisinha para viralizar assim, relacionado a Tokusatsu. Eu falei, bom, vamos fazer, vamos. Aí a conversa foi amadurecendo, as ideias foram surgindo. Sabe quando você tem aqueles insights, você tá para dormir, de repente vê uma ideia, você vai, caramba, essa ideia tá muito boa, precisa anotar. Enfim, e a gente já tá longa estrada aí no cinema, então a gente tem muitos amigos, muitos contatos. A gente pensou, poxa, a gente pode fazer mais do que somente um vídeo para a internet. Então a gente já foi fazendo alguns contatos com, né, pessoal de produção de cinema, o pessoal que faz efeito especial, explosão dali, o pessoal do áudio, pessoal de direção, tal, produção, enfim. E aí acabou formando um time muito forte, né? A gente está ainda no processo da pré-produção, ainda bem recente, mas com os pés no chão. Eu sei que os fãs de Tokusatsu são muito carentes por produções de Tokusatsu, né? E os fãs querem algo de qualidade. Só que uma coisa eu peço aos fãs de Tokusatsu também, que entendam que esse é um processo muito difícil de fazer cinema no Brasil. Por vários motivos, seja financeiro, seja por apoio e equipe também. Então é uma coisa assim, eu e o Daniel, por a gente estar no ramo do cinema, trabalhando na indústria do cinema, entender de Tokusatsu, gostar de ação, a gente quer trazer um pouco de um mundo para o outro. Entendeu? A gente quer levar um pouco do cinema para o Tokusatsu, para a gente mostrar um pouco mais de profissionalismo. Porque senão a gente quer mostrar o Tokusatsu, tá, vai ficar uma coisa muito amador. Eu sei que para os fãs tá bom, mas a gente pode fazer mais. Eles merecem mais. Sim, eles merecem mais. E nós, profissionais dublês, atuantes na área do cinema, merecemos também isso. E vocês merecem uma equipe de ponta da parte de cinema, de ação, de efeitos especiais, que está sendo montada, escolhida a dedo para produzir algo que vai ser realmente algo muito esperado pelos fãs de Tokusatsu. E vamos ter o Gutenberg interpretando o Cruiser e vamos ter o Daniel Paes interpretando o vilão, que vai se chamar... Cronos. Vai se chamar Cronos. Então já tem as situações bem adiantadas. A gente vai ter cenas gravadas em estúdio e cenas gravadas na lendária pedreira de Barueri, que é onde foi feito o vídeo On The Rocks, né? Sim, sim. Esperamos conseguir essa pedreira. Não é fácil, tem uma burocracia danada quase tão grande para poder ir a pedreira da Toei, né? Sim. Olha só, toda a alocação de projetos de cinema é tudo muito burocrático, tudo muito contato, saber lidar, conversar, enfim. Então, eu consegui já muitos contatos para esse projeto, e não só esse projeto, mas para outros também. Filmes. Mas como eu falo com o Daniel, né? Nós estamos assim, muito atuantes, não trabalhamos somente com a mente, mas trabalhamos com o corpo também. Então a gente precisa delegar algumas funções, a gente não pode sobrecarregar, porque o nosso trabalho de dublê é muito corporal. A gente precisa estar com o físico em dia, precisa estar bem disposto e estar totalmente concentrado. Se a gente for atuar, fazer cena de ação, fazer produção, não dá, a gente não leva conta. A gente está fazendo uma coisa muito amador. No cinema, tudo tem sua função, tudo tem seu profissional que vai cuidar de cada área. Então, já no projeto nós temos um produtor para isso, já podemos dizer que esse é um projeto profissional de cinema. E já tem diretor, já tem quem cuida da parte de áudio, já tem quem cuida da parte das cenas, das explosões, né? Sim. Tá tudo muito bem encaminhado. E a intenção, Gutenberg, é já começar a fazer as primeiras filmagens no primeiro semestre de 2023. Sim. E depois que ele estiver pronto, consolidado o curta-metragem, qual que é o planejamento que vocês querem fazer para poder fazer isso chegar para diversos públicos? Bom, vamos lá. Cinema é muito trabalhoso de se fazer na pré, durante o filme e pós-produção também. É tudo muito trabalhoso. A gente pretende sim filmar no primeiro semestre de 2023. E depois que o filme, lógico, a gente encerrar a última diária, vai passar um tempo aí para
pós-produção, né? Principalmente envolvendo alguns efeitos. A gente precisa editar muito bem as cenas de luta, né? A edição final precisa ter aquele charme, né? Nossa estratégia de divulgação com o trabalho pronto é inscrever em festivais de cinema, né? A gente não pretende concluir o material e jogar na internet. Não se pode fazer, a gente não pode jogar o nosso trabalho assim, digamos, pro ralo. Pro fã seria muito bom. A gente pode... Imediatismo, né? Mas assim, os fãs têm que entender, a gente tem que pensar também, como profissional do cinema. Eu, no lado dos fãs, também queria ver isso já, sem pressa, sabe? Não, mas a gente tem que entender que a gente quer fazer algo muito bacana para que o fã de Tokusatsu assista, entenda e desfrute de um bom trabalho. Tá? A gente não pode falar, vamos fazer 100% perfeito. Não, não vamos, porque ele é um piloto, ele é um curta-metragem. A gente vai testar a popularidade do gênero e testar também a aceitação do público. A gente não pode já prometer um longa, sendo que o gênero Tokusatsu está dormindo aí já há muitos anos. Eu sei que o público de Tokusatsu é atuante, mas a gente precisa estudar isso com o mercado do cinema. É um produto novo? Vamos aos pouquinhos. Vamos fazer um projeto assim, até chamar a atenção de grandes investidores, das grandes plataformas de streaming. Então é isso, fechando a tua pergunta, a gente pretende lançar em festivais pelo Brasil e pelo mundo afora, festivais de cinema, e óbvio que a gente vai fazer algumas exibições especiais em grandes eventos. Festivais, né? De Tokusatsu. Exato, porque a gente quer ter esse contato mais humanizado com o público, com o fã. A gente não quer só falar, vocês são incríveis, não, a gente quer que vocês falem o que também não tá legal, porque é um piloto. Feedback. Exato, então o feedback é muito importante, seja positivo ou negativo, você é sempre bem-vindo. E aí, quem sabe depois ir para um canal de streaming, né? E conforme for a repercussão, viabilizar uma possibilidade de conseguir investimento para fazer um longa-metragem. E se esse longa-metragem for bem sucedido e a nação Tokusatsu vai contribuir com certeza para isso, de repente até, quem sabe, um sonho ainda maior, um pouco mais distante, quem sabe virar uma série de 10 episódios, como por exemplo Black Sun, né? Sim. São etapas, né? Que tudo é possível, avançar, tudo é possível. Mas a disposição é para poder fazer isso chegar o mais longe possível, né? Com certeza. Mas assim, para a gente chegar muito longe, o que a gente tem que fazer hoje, a curto prazo, tem que ser muito bem feito. Caprichar no bem feito do curta, né? Exato. Porque a proposta do curta é rápida para o público. Ele vai assistir em 20 minutos e fala assim, nossa, já acabou. Mas para os investidores de cinema, vocês não têm noção o quanto é 20 minutos feito com qualidade de cinema. Com um profissional de produtoras, investidores e plataformas. Nossa, que incrível! Muito bom. Vocês têm enredo para uma série? Para um longa? É isso. Tá na manga. Exatamente. Então a gente quer que o nosso trabalho seja mostrado pelo mundo afora e que as pessoas cheguem a duvidar. Foi feito por brasileiros? Assim, os brasileiros gostam de cinema, gostam de ação, gostam de Tokusatsu e a gente vai dar o melhor do nosso trabalho. Com certeza. Para a gente concluir, Gutenberg, a gente tem aí, né, o caminho que os dubladores, né, passam para aqueles fãs, para aquelas pessoas que admiram o trabalho, né, para poder virar dublador, fazer o curso de teatro. Dublê. A dublador, sim. E para o dublê, para virar um dublê, a gente sabe que o mercado ele é restrito, ele está ali no Rio, em São Paulo. São Paulo, sim. Isso. Mas para quem quer, quem gosta de arte marcial, para quem começou, para quem continua fazendo, qual o caminho, onde pode procurar a Action Kung Fu para poder iniciar essa trajetória? Como a gente estava falando anteriormente, né? São Paulo e Rio é o principal foco dos dublês, né? Porque Rio de Janeiro nós temos lá o Projac, Rec 9 da Record, lá se produz muita novela. E aqui em São Paulo nós produzimos muitas séries, publicidade, tem muita publicidade aqui em São Paulo. Enfim, então os polos do cinema e audiovisual em si tá São Paulo e Rio, né? Já ministrei workshop de luta em alguns estados do Brasil, inclusive já passei lá por Brasília. E aqui em São Paulo, quem quiser ter um contato, uma vivência das artes marciais para cinema, pode participar dos nossos workshops. Os nossos workshops nada mais é que uma preparação, uma vivência que você possa ter da ação de luta para o cinema. Não é um curso que você vai se qualificar dublê. Então, por exemplo, se você é praticante de Kung Fu ou outra arte marcial, tem um grupo de amigos, vocês querem produzir conteúdo para a internet de cenas de luta, só que vocês não sabem por onde começar. Olha que legal! A proposta do nosso workshop é vocês aprenderem cenas de luta, a saber reagir, saber cair,
Saber posicionar a câmera, que é muito importante, não é só lutar e receber golpe. Você tem que posicionar a câmera em ponto estratégico. E a gente quer incentivar que essas pessoas produzam seus conteúdos e que coloquem na internet, divulguem o trabalho de vocês. Quando eu comecei isso, eu não tinha esse conhecimento. Eu queria fazer, mas eu não sabia por onde começar. Era a época da fita VHS e da filmadora de mão, né? Exatamente. Hoje todo mundo pode ter o celular, tirou do bolso, vai para um local bacana, ou vai para uma construção ali, sei lá, um terreno, chama os amigos, vamos fazer uma cena de luta? Bom, vamos filmar aqui. Então a gente quer dar essas instruções, tá? Então nada mais é que uma vivência do cinema de ação para as artes marciais. E aí quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos do workshop, podem acompanhar o nosso Instagram, @actionkungfu, é o nosso Instagram. E também tem o nosso site, actionkungfu.com.br. Aí lá vocês vão ter todas as informações. É isso. Próxima entrevista que a gente for fazer com o Gutenberg Lins vai ser lá na Action Kung Fu, lá no local onde as pessoas aprendem a lutar, onde fazem os exames de faixa, onde aprende a ser dublê, onde acontecem os workshops. E vai ser uma satisfação muito grande mostrar um pouco dessa atmosfera de vocês lá. E o Daniel vai estar com a gente lá e não pode faltar. Abração para o Daniel Paz, para toda a equipe lá da Action Kung Fu. E novidades bombásticas no mundo do Tokusatsu estão por vir em 2023. E aqui no nosso canal, no Geek Cultural, a gente vai estar sempre trabalhando para poder buscar isso. Então, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, espalha para geral, para que seus amigos possam também nos prestigiar, para a gente poder levar conteúdo para vocês. E Gutenberg, quero te agradecer demais por ter atendido a gente. Que é isso, boa sorte nos projetos de 2023. Valeu. Vamos estar junto acompanhando, torcendo por vocês, para que essa nação Tokusatsu ela possa ser aí premiada com muito conteúdo ligado à cultura japonesa, né, às artes marciais, à cultura pop japonesa. E foi uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Valeu. Galera, se inscreve no canal aí, hein? Valeu aí. A gente volta lá Comic Con Experience produzindo conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima. Valeu!